paz do Senhor Jesus. Por favor, se você trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada e pode, abra comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 11. Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 1, que diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam então tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Então disse o Senhor a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Muito obrigado, queridos. Podeis assentar. Queridos, eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês pela primeira vez. Foi um prazer conhecer o pastor Leandro, a sua esposa, missionária Ana. Que Jesus guarde vossas vidas e conduza-os em graça e sabedoria. A todo o corpo de obreiros, muito obrigado, pastor, pelo carinho. Que Jesus vos dê graça. E eu sei que a obra que Deus tem a fazer através de missões nesta igreja é muito grande, é algo muito poderoso. Aos pastores, pregadores que me antecederam, já ouvi os testemunhos e vi ontem, como hoje, como Deus tem falado através dos seus ministros aqui nesta casa. Que Jesus vos dê graça cada vez mais. Os meus livros, eu tenho 2 temas disponíveis depois da pregação, estarão disponíveis aqui à minha esquerda, onde eu poderia atender os irmãos. Eu tenho um título, A Cruz de Cristo, e eu tenho um outro título, Segredos da Liderança de Paulo. Na Cruz de Cristo, eu trato sobre a mensagem da nossa salvação, desde o livro do Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Segredos da Liderança de Paulo, eu falo sobre as resoluções sob as quais Paulo, como um líder, decidiu viver. R$30 um livro, 2 livros ficam por R$50. Se você sentir de Deus, compra. Se não sentir, você compra para sentir. Aceita Pix, tá bom? E se você só tiver cartão, o pastor vai me emprestar a maquininha, né, pastor? Emprestar a maquininha, né? Emprestar para eu. A minha máquina quebrou. Queridos,
nós estamos no Congresso Missionário e essa é a missão primordial da igreja, ser missionária. Há igrejas barulhentas, há igrejas silenciosas, há igrejas ricas, há igrejas pobres, há igrejas grandes, há igrejas pequenas. Independente do barulho, da formalidade, da riqueza ou da pobreza, de sua estrutura, grande ou pequena, independente, ela precisa ser missionária. Se ela não for missionária, que ela seja chamada de outra coisa, mas não de igreja. Somos chamados igreja porque fomos chamados para fora. E nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas desde o Gênesis, para entendermos qual é o propósito de Deus para o seu povo. Estamos aqui na segunda geração do Gênesis. A primeira é de Adão, até a multiplicação dos homens no capítulo 6 e sua notória rebelião contra Deus. Deus os destruiu com o dilúvio e preservou 8 pessoas. Através de Noé, nós chegamos agora na segunda geração no Gênesis. São os homens pós-dilúvio. Homens que vieram através do escape que Deus proporcionou pela arca. Homens que vieram da família de Noé. Deus estabeleceu uma aliança que, através de Noé, deveria ser perpassada aos outros, e foi. Senão, não teríamos 100. Um homem temente a Deus. Senão, a partir de Peleg, Abraão, não teríamos homens com algum tipo de sensibilidade à vontade de Deus. Era uma ordem divina que a mensagem da aliança fosse passada. Não tinha como ser escondida, até porque o seu símbolo externo do compromisso externo, o símbolo externo do compromisso interno era o arco celeste. A mensagem era passada de pais a filhos, e mesmo assim, um homem chamado Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e a expressão diante do Senhor, no capítulo 10, versículo 9, não trata de intimidade com Deus, mas é afrontar Deus face a face, como 2 lutadores ou 2 times, um diante do outro, um contra o outro. Assim Nimrod se sentia. Ele é o primeiro antideus, ou o homem que primeiro teve as características do anticristo. Um homem ante o que Deus projetou para os seus. Esse homem é chamado de caçador não simplesmente porque ele dominava e se sobrepunha aos animais. Ele foi o primeiro escravocrata. Esse homem caçava pessoas e se instituía líder sobre os mesmos. Esse homem disse aos homens que eles poderiam brilhar, eles poderiam subir, eles poderiam dominar. Essa é a falsa mensagem, que é realidade, mas não é novidade. A serpente disse a Eva e disse a Adão: vocês serão como Deus. E agora Nimrod, o homem ante Deus, diz aos homens: vamos afrontar Deus. Não seremos espalhados. Faremos uma grande cidade. No meio dela uma torre cujo topo toque os céus. Era uma espécie de pirâmide com degraus para que os homens subissem e através de suas construções sua soberba fosse evidenciada. E eu quero pregar subordinado ao tema o efeito Babel. O efeito Babel. Babel já é um efeito da queda.
que aconteceu no capítulo 3, como bem disse o deputado Eric, na entrada do pecado do mundo. O que é Babel? Homens caídos espiritualmente tentando subir fisicamente. O que é Babel? Homens querendo fazer as coisas ao seu próprio modo. Adão usou a mão para comer do fruto. Caim usou a mão para matar o irmão. Cã usou os olhos e a língua para desonrar o pai, falando com zombaria da embriaguez e da nudez do seu pai. Nimrod e seus contemporâneos usam a infraestrutura, a inteligência para desonrarem Deus e estabelecerem o próprio nome. Isso é Babel. Homens se levantando como instrumentos contra o próprio Deus. Eu quero dividir essa mensagem em 1, 2, 3, 4, 5 lições. Em primeiro lugar, Babel é desprezo à palavra de Deus. Veja o que Deus disse no capítulo 9, versículo de número 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Encham a terra. Agora olha o que eles dizem em Babel no versículo 4. Vamos construir uma cidade com uma torre que toque os céus. O nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Deus disse: se espalhem na terra. E os homens de Babel disseram: não vamos ser espalhados sobre a terra. O que é Babel? Desprezo à palavra de Deus. A Bíblia diz: é assim. E os homens dizem: nós pensamos assim. A Bíblia diz que é do jeito que Deus quer. Mas os homens dizem que deve ser do jeito que eles querem. As rebeliões dos homens estão sempre em suas palavras e em seu desejo de ascensão. Lembra quando eu disse que Babel já é o efeito da queda? Perceba nas palavras da serpente, Satanás, anjo caído. Foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim, distorcendo a palavra de Deus. Vocês não vão morrer, vocês serão como Deus, distorcendo a palavra, indo contra o que Deus havia dito. E Eva também, quando vai conversar, usa a palavra de Deus de modo distorcido. Então, os homens se rebelam contra Deus em suas palavras e em seu desejo de superioridade. Porque a serpente disse: vocês serão como Deus. E Adão e Eva disseram: vamos comer do fruto, porque desse jeito nós seremos como Deus. Desejo de superioridade. Então entenda que se repete no 11 o que aconteceu no 3. Comunicação ensoberbecida e desejo de ascensão. Sair do nível criatura para se tornarem criadores. E em Babel os homens falam contra a palavra de Deus. E os homens falam contra a palavra de Deus com desejo de subirem e se tornarem grandes entre os homens. Agora, o que eu acho lindo no juízo de Deus, porque a gente tem que se alegrar com o juízo de Deus, ele é justo. Deus desce e confunde a fala. Deus transforma as palavras dos homens em idiomas e dialetos confusos entre eles. Por quê? Porque se a rebelião vem pelas palavras, o juízo de Deus vem nas suas palavras. Se o plano da rebelião é a gente vai subir, Deus em juízo desce. E Deus descer no Gênesis é juízo. Daqui a pouco eu mostro isso a vocês.
Então, o que é Babel? Desprezo à palavra de Deus. Deus disse: se multipliquem e encham a terra. Eles disseram: podemos até nos multiplicarmos, mas ninguém vai ser espalhado para encher a terra. Nós vamos ficar aqui nesse vale, no qual nós construiremos uma cidade e uma torre. Onde houver desprezo à palavra de Deus, ali está o efeito Babel. Vai ter queda, vai ter juízo, vai ter confusão, vai ter vergonha. Onde a palavra de Deus é desprezada, o juízo de Deus ali se estabelecerá. Mas onde essa palavra for honrada, pode ter certeza, nós iremos até o fim com a sua bênção e com a sua graça. Segundo lugar, o que é Babel? Babel são homens unidos contra Deus. São homens unidos para se separarem de Deus. Versículo 3, eles dizem uns aos outros: façamos uma cidade cuja torre toque os céus. Façamos. Eles têm comunhão, eles têm comunicação uns com os outros. Versículo 4, eles ajudam uns aos outros. Vamos fazer a cidade, nosso nome vai ficar famoso. Vamos usar a nossa inteligência, a tecnologia que temos. Se não tem como usar pedras devido à estrutura, vamos fazer tijolos. Vamos usar piche em vez de argamassa. Escute, por favor, que a expressão que eles mais repetem é vamos e nós. Onde há união, não tem a expressão vou e eu, mas há a união, a expressão vamos e nós. São homens unidos, e isso é legal. Estão juntinhos, que bonitinhos. Juntos, unidos. O próprio Deus disse que a unidade deles era tão grande que eles eram como Versículo 6, olha o que Deus diz: eles são um só povo, falam uma só língua. Deus está dando testemunho da unidade destruidora. O diabo não é bobo. O diabo não se tornou tolo. A Bíblia não diz que o diabo perdeu a sabedoria. A Bíblia diz que sua sabedoria se corrompeu. Ele é sábio para o que é mal. Ele é astuto. Eles sabem que um povo unido, o que o povo diz? Jamais será vencido. Aí em Babel Deus disse: estão unidos e eu os vencerei. O que está acontecendo aqui, irmão? Eles se uniram por falar a mesma língua. Deus em juízo impede que eles se entendem. Se uniram para se rebelar contra Deus. Se uniram para se rebelar contra a soberania de Deus. Se uniram para se rebelar contra o agir de Deus. Assim é um mundo. É um sistema unido. É um sistema organizado contra tudo que se chama Deus. Se eu prego contra o pecado no meu Instagram, eu já recebo a notificação no Facebook e no YouTube. Estou proibido de pregar. 2, 3 vezes ao ano minhas redes caem. Esses dias a assessoria que cuida das minhas redes sociais me disse: pastor, você está com 1.700.000 só no Instagram, já era para estar mais longe. Eu disse: só? O jeito que eu prego com 1.700.000 está bom demais. Ela disse: não, você está perdendo de 5 a 10 mil por mês, 5 a 10 mil seguidores mensais. Por quê? Por causa daquilo que tu tens pregado. Deixa vazar, deixa ir. Eu não vou abrir mão da mensagem que Deus colocou no meu coração.
Mas ela disse, pastor, você não está entendendo. Eu disse, então me explique. Ela disse, é que a saúde de suas redes não está legal. Eu disse, dá remédio. Ela disse, não tem remédio. É que grupos se unem, grupos de esquerda, militantes LGBT, desigrejados, youtubobos, que eu chamo de youtubobos, YouTube que não tem conteúdo, youtubobos, e se unem para te denunciar. Eu disse, isso é normal. Coré, Abirão e Datã se uniram contra Moisés. Tobias, Sambalate e outros samaritanos se uniram contra Neemias. Fariseus, saduceus e outros se uniram contra Jesus. Onde a igreja chega, macumbeiros, espíritas, feiticeiros, o inferno se une contra a igreja. Maior é o que está em nós do que aqueles que estão lá fora. Eles se unem. Eles viram amigos. Só para se levantarem contra o sistema do evangelho. A organização do evangelho é enfrentada pela organização mundana. Terceiro lugar, Babel é desprezo à palavra. Me estressa não, irmão. O primeiro tópico da mensagem, Babel é desprezo a quê? Eu ia pregar tudo de novo. Então, de novo, Babel é desprezo a... Segundo, Babel são homens unidos contra Deus. Ah, se liga, vaso. Terceiro, Babel está em muitas igrejas. Vou beber mais água. Primeiro, Babel é desprezo à palavra. Deus disse, encham a terra. E eles disseram, nós não vamos ser espalhados na terra. Segundo, Babel são homens unidos contra Deus. Eles falam uns aos outros, eles ajudam uns aos outros. O próprio Deus testemunhou a unidade deles. Para quê? Tudo união contra Deus. Terceiro lugar, Babel está, o sistema Babel, o efeito Babel está em muitas igrejas. Eu não disse que está na igreja, eu disse está em muitas igrejas. Porque existe a igreja invisível, aquela que eu não a conheço. Aqui nós temos muitas pessoas, mas só Jesus sabe quem de verdade é a igreja. Está em comunhão com a verdadeira igreja. Mas existem as igrejas locais, que é a igreja visível. E não vem com esse negócio para cá, não existe placa de igreja. Existe sim, se não existisse não tinha. Então se tem porque existe. Tem sim placa de igreja. Pela placa você sabe, é a igreja que ora, Deus é amor. Assembleia de Deus, pentecostal, glória a Deus, aleluia, batismo com o Espírito Santo. Jesus salva, cura, batiza, em breve voltará. Adventista, sétimo dia, terreiro de macumba, o demônio está lá, aí vai, é a placa. Espiritismo, conversar com os mortos, vai irmão. Tem placa ou não tem? Então não para, quer dizer, para de falar que não tem, porque tem. Babel está em muitas igrejas. Pastor, irmão, como é que a gente sabe que Babel está na nossa igreja? Tu não vai sair daqui falando mal do seu pastor, dando direto lá no Facebook, não. Isso não te torna profeta. Isso te torna fofoqueiro e hipócrita. Porque profeta fala na cara. Então você procura a sua liderança, abre a Bíblia e diz, pastor, a gente está fazendo assim, mas a Bíblia diz que é assim, dá para a gente melhorar? Se o pastor disser, não vai melhorar porque quem manda aqui sou eu, aí você vaza de lá, só assim. Babel está em muitas igrejas. Como é que eu sei? Cada igreja que se limita a um espaço físico local, sem visão de expansão de reino, está debaixo do efeito Babel. Quer ver? Porque Deus disse assim, encham avancem em toda... Pode falar, terra. Avancem em toda
Olha o que eles dizem no versículo 4. Vamos fazer a cidade aqui e nós não seremos espalhados, nós vamos ficar aqui. Versículo 2. Deus disse, é para alcançar a terra, é para avançar, é para peregrinar e chegar longe. Eles disseram, não, aqui tá bom, nós é crente aqui, glória a Deus aqui, aleluia aqui. Oh, glória meu Jesus, soldados somos de Jesus. Só aqui dentro. A irmã está ensaiando. A minha filha passou 3 horas ensaiando. Para quê? Para cantar. Aonde? Na igreja. Meu marido está lendo Bíblia, milagre. Para quê? Para pregar. Aonde? Na igreja. Eu estou juntando um monte de roupa na sacola preta lá no fundo do quintal da minha casa. Para quê? Para dar para o necessitado. Onde? Lá na igreja. Eu estou comprando um monte de coisa boa para fazer cantina. Para onde? Para a igreja. É tudo para a igreja. A banda ensaia para tocar na igreja, o pregador estuda para pregar na igreja, tudo é igreja. Evangelho templocêntrico, igreja física, local, que só se conectará a ela mesma, está debaixo do sistema de Babel. Eu não peço para dar glória a Deus não, fica tranquilo. Cada congregação cujo propósito é celebrar o próprio nome e não levar o nome do Criador é Babel. Tem muitas igrejas, coloca o adesivo da nossa igreja aí, leva o nome da nossa igreja, marca nós, ok, tudo bem, mas quantos missionários vocês enviam? A igreja é famosa, mas não tem missionários enviados. A igreja é famosa, mas não tem um projeto evangelístico. A igreja é famosa, mas não sai das 4 paredes para buscar as almas. O efeito Babel está nessa igreja. A comunidade congregacional centrada em si mesma e não no ID de Jesus, que nos manda alcançar os perdidos. Babel está lá. Mas pastor, Jesus disse vinde a mim, legal. O mesmo Jesus que disse vinde a mim, quem está cansado, também disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Igrejas que não falam a mesma língua, viu, obreiros? Obreiros que estão na igreja, mas não conseguem falar a mesma língua, vão viver em confusão. Babel está lá. O pastor é pentecostal, crê nos dons, aí o camarada leu uma página da Instituta de Calvino, já se sente o calvinistinha, e vem querer despentecostalizar a igreja. Irmão, se a igreja é pentecostal, vamos pregar mensagem pentecostal. A igreja crê nos dons e você ouvir um reformodinha, já quer se tornar sensacionista. Seja sensacionista, seja reformado, seja calvinista, mas no grupo que fala a sua língua. Senão você vai gerar uma Babel. Se você quer ser teólogo, então estude o contraditório. Não simplesmente uma parte que você admira. Estude os dois lados. Estude o contraditório. Se você não consegue assimilar que o que nos une é mais importante do que o que nos separa, teoricamente, vaza daqui. Não seja motivo de Babel, seu Nimrod. A gente tem que falar a mesma língua. Se o pastor não discerne, não percebe e não manda o tal calar a boca e procurar seu lugar, ou então se ligar a uma igreja que fala a língua dele, esse pastor vai sofrer. Se você não tem maturidade para entender o que é principal nas doutrinas e na Bíblia Sagrada, então, pelo amor de Deus, para de destruir a nossa paz. Cresce, bebezão.
Se a gente não fala a mesma língua, a gente não vai construir nada. Para que tenda, se já tem a igreja? Para que a tenda colorida da cor da Ucrânia, se a gente é do Brasil? Por que esse tanto de dia de congresso? Meu Deus, se a igreja só faz sempre na tenda. Se tu não quiser, não vem. Mas se não quiser, cala a boca. Mas deixa a igreja fazer na tenda. Pastor, qual é a sua linguagem, pastor? É salvação de almas? Vamos evangelizar. Liderança, qual é a linguagem? É a Bíblia. Vamos ler Bíblia. Vamos, irmãos. Por que às vezes Deus traz a gente para a rua? É que tá cheio de ímpio aí dizendo: eu nunca vou na igreja. Aí Deus tira a igreja do templo, traz para a tenda. Você não vai à igreja, eu trago a igreja até você, para você ouvir a mensagem do evangelho. Mas para isso a igreja precisa falar a mesma língua. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o que está de pé levanta aquele que caiu. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce. O óleo precioso só desce depois da união. Então, onde não se fala a mesma língua, é efeito Babel. Porque Deus chegou em juízo e fez com que eles não falassem a mesma língua. Então, se uma igreja está tendo muitas confusões, porque a liderança, os congregados, a igreja não fala a mesma língua, há um juízo de Deus estabelecido sobre essa igreja. Essa igreja precisa orar para saber que direção Deus quer tomar, que tipo de arrependimento Deus quer. Porque não fomos chamados para vivermos em competição, mas em consagração. Primeiro, Babel é desprezo a. Segundo, esqueci. Babel são homens unidos contra. Terceiro, é isso mesmo. Terceiro, Babel está em muitas. É verdade ou não é? Ok. Quarto lugar, Babel é um sistema organizado. Eu já disse e repito, ou tu acha que o diabo é bobo? Não, é organizadinho. É tudo bonitinho. Eles falam entre si. E esse sistema organizado que tinha em Babel é o que falta em muitas igrejas. Isso é um perigo. Babel está em algumas igrejas, mas a organização, a unidade que havia em Babel não há em muitas igrejas. Esse sistema organizado, tinha disposição e inteligência. Vamos e façamos. Quando é que a igreja não tem disposição? Quem é que vai fazer? Quem é que vai pregar? Deixa eu ver. Quem é que vai cantar? Eu sento e vai. Dá glória aí que eu quero ver. Canta aí para eu ver. Eu estou aqui para receber. Eu quero minha vitória. Eu quero a minha bênção. Eu estou aqui para receber. Sou telespectador. Que hora acaba o culto, pelo amor de Deus? Cheguei. Não é. O sistema organizado não pergunta quem vai fazer. O sistema organizado diz: façamos. Vamos. Construamos. Tem organização, inteligência. As pedras não vai dar muito legal. Vamos fazer. Irmão, isso é inteligência, isso é infraestrutura. Vamos fazer tijolo. Eu ficava encantado com meu pai fazendo tijolo de cimento, trazia a forma, metia um monte de cimento, deixava no sol e aquela coisa toda. E eu tinha que pegar um, já ia tonto, aquele negócio pesadão. Eu dizia: olha, meu pai faz tijolo. Eles têm capacidade de fazer tijolo. Queima o barro, traz o piche em vez da argamassa. Estão construindo uma cidade, estão construindo uma torre. Isso é inteligência. O homem caiu, mas ainda a imagem de Deus está nele, mesmo que desfigurada. Eles se organizam, eles têm inteligência, eles têm estratégia, têm força, têm foco, têm mão, têm mente. Se empenharam de modo inteligente. O mundo é organizado. Está de parabéns o som aqui, está de parabéns a firmeza da tenda. Está de parabéns a firmeza do púlpito, suportou esse pregadorzão.
Porque ele é testemunha, a gente é testemunha, que tem umas tendas que a gente vai, irmão. Tem uns sons que, em alguns lugares que a gente prega, se a igreja tem condições, se una e se organize. Eu não vou ensaiar não, mas porque é para Jesus, então eu vou cantar porque é para Jesus. É porque é para Jesus mesmo que tu tem que ensaiar. Não ensaiou, senta e cala a boca e vai dar glória a Deus com os outros. Eu não estudei para pregar, mas o que vier na teia eu falo, porque eu sou da revelação. Não, então senta lá, espera o revelejo lá. Aqui tem que abrir a Bíblia, estudar, preparar a mensagem e pregar. Tem que ter organização, porque o nosso Deus é Deus de ordem e decência. Pastor, se Deus é Deus de organização, por que ele frustrou lá em Babel? Daqui a pouco eu falo, se segure. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Elias, antes de orar para que fogo descesse, diz o texto, organizou o altar, pedra por pedra. Agora está limpinho, Senhor. Moisés, primeiro, mandou construir os utensílios, depois, ungiu os utensílios, terceiro, colocou cada utensílio no seu lugar. Quarto, instaurou a tenda. Quinto, a glória desceu. Enquanto não estava cada peça no seu lugar, tudo organizado, a glória não desceu. Jesus foi alimentar mais de 5.000 pessoas. Ele disse, senta todo mundo em grupinhos, na grama, bem bonitinho, sentadinho. Eu darei o pão aos discípulos. E os discípulos vão distribuir a vocês. Não foi assim, ó. Pega pão aí, galera. Pega pão aí, galera. Não. Senta, espera e os diáconos vão servir. É porque é para ele que eu vou me esforçar para fazer o melhor. E quando eu tiver feito o melhor, não foi por minha causa, ele me capacitou. Ele nos dá graça. Então, Babel é um sistema organizado. O que isso tem a ver com a gente, pastor? É que os filhos das trevas são sagazes, são prudentes muito mais. E foi Jesus que disse, do que os filhos da luz. Um certo escritor, Heineken, parece que é nome de cerveja, mas é o nome do cabra. Heineken afirmou, se os filhos da luz usassem a mesma destreza para as coisas certas, do modo que os filhos do mundo usam essa destreza para as coisas erradas, o reino de Deus avançaria com muito mais vigor. Mente e mãos, pensar e agir. Não há na Bíblia essa luta entre pensar e crer. Quem crê pode pensar, e quem pensa também pode crer. Seja de oração, mas seja organizado. Hoje eu estava falando do meu curso, onde eu dou uma aula chamada Mentoria Pregadores Extraordinários. Tu pode fazer inscrição até hoje meia-noite, amanhã acaba. Aí, Mentoria Pregadores Extraordinários. E eu ensino, pastor, pregando como os patriarcas, pregando como os profetas, pregando como os apóstolos, pregando como Cristo, pregando como os pais da igreja, pregando como os avivalistas, pregando como os pioneiros das Assembleias de Deus. E o último é pregando como o Billy Graham. O conteúdo tá ruim, gente? Aí o cabra comenta, ó, logo não é para quem ele comentou. Eu sou baiano, irmão. Esses estudos aí para mim não vale de nada. O que vale para mim é o conhecimento que eu adquiri lá na cadeia. Eu falei, você explica, você aprendeu a ser bandido ou ser pregador? Ele, não, meu amigo, eu era bandido, mas o conhecimento que pregaram para mim lá, eu prefiro mais o meu do que o seu. Falei, pois é, se você tivesse o conhecimento que eu tenho, você não desprezaria o conhecimento que eu estou te oferecendo, porque a Bíblia diz, quem pensa saber, não sabe de nada. Eu sei
que você é de joelho no chão, meu irmão. Eu sei que você é de jejum, irmão. Eu sei e eu creio nos dons espirituais, meu querido. Mas olha o equilíbrio que Jesus nos ensinou. Muitos erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as Escrituras, mas não conhece o poder. Tem gente que conhece o poder, mas não conhece as Escrituras. E tem gente que não conhece nenhum nem outro. Atos capítulo 6, os apóstolos disseram: nós nos dedicaremos no ministério da palavra e na oração. Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Organize sua mente, organize sua teologia. Você sabe o que é arminianismo? Você sabe o que é Daniel Berg e Gunnar Wingre? Você sabe o que é reforma protestante? Você sabe o que é cânon sagrado? Você sabe o que é teologia? Organize sua mente. Não há inimizade na Bíblia entre fogo e mente. Então por que Deus frustra um projeto tão organizado? Penúltimo lugar, Babel não consulta Deus. Eles falam entre si, repitam após mim, eles falam entre si. Eles falam do que farão para si, mas não falam. Imagine, irmão, bora fazer uma cidade aqui, bora fazer uma torre bem altona, bem grandona mesmo, mas bora falar com Deus também. Senhor, a gente queria fazer uma cidade, Senhor. Eu sei que o primeiro que fez uma cidade foi Caim. Aí, Senhor, se o miserável fez, quem é santo também faz, né, Senhor? Então deixa a gente fazer uma cidade, para não ficar aí na história que só Caim, o assassino, fez uma cidade, Deus. Então deixa nós fazer uma cidade. Quem sabe, Deus diria, faz aí, mas vocês sabem que não vão ficar aí. Ou quem sabe, Deus diria, não vai fazer negócio de cidade não, rapaz. A última construção que eu quis foi a arca, agora vão andar. Mas não oraram, não consultaram a Deus. É aqui que está o perigo. A gente tem unidade, a gente tem organização, a gente tem tecnologia, a gente tem investimento, a gente tem 2 Fs, força e foco. A gente é para cima, a gente não fica dependendo um do outro. Então bora fazer? Bora. Se você quiser fazer algo, mesmo que seja para Deus, se você não depende de Deus, não é para Deus que você vai fazer, porque Deus não te manda fazer nada para Ele que Ele não gere em você dependência dEle. Qualquer coisa que você quiser fazer, se é para Deus, você tem que depender de Deus. Pastor, não estou entendendo, vai entender agora. Se você teve oportunidade para evangelizar e você vai tremendo, se você foi chamado para dar aula na escola dominical e você está com medo, se você foi chamado para dar uma palavra e você vai tremendo, se você foi colocado para organizar algum evento e você está com medo, se você foi colocada para fazer missões e você está com medo, essa é a confirmação da sua chamada, dependência de Deus. Você não confia na sua força. Deus prefere um fraco de joelhos do que um forte que não fala com Ele. Se você teme ao fazer grandes coisas, é porque você não quer envergonhar o nome do seu Senhor. Então eles falam do projeto, eles falam entre si, mas Deus não está no plano. Se uniram, conversaram, projetaram, começaram, não consultaram Deus. Aí Deus disse, não tem problema, eu me intrometo. Porque esse evangelho de net crente, ou seja, os crentes da net, esse evangelho Nutella, esse evangelho da Priscila Alcântara, esse evangelho do Vitor Azevedo, Deus não se intromete. Você faz o que você quiser. Deus fica no lugar dele e você fica no seu lugar. É sério? Adão e Eva, quando pecaram, chamaram Deus? Não, ele se intrometeu. Babel chamou Deus? Não,
desçamos e confundamos a língua, estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Alguém chamou o Messias? Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quando ele nasceu, Herodes disse, nem pediu nem licença, já chegou assim, sendo chamado de rei. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele invade, ele chega onde ele quiser, porque ele é Deus, soberano sobre todas as coisas. Então tire de sua cabecinha que Deus não vai se intrometer nesse namoro que está envergonhando o nome dele. Se seu namoro é escandaloso e está envergonhando o evangelho, ou você termina, ou tu casa, ou Deus vai envergonhar você. Deus não envergonha ninguém. Por que você envergonha o evangelho? Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Deus desceu na tenda. Moisés, Arão e Miriam, fica frente a frente aqui. Pra quê? Fala para ele que vocês falaram por trás. Números 12. Miriam não ficou vermelha não, só leprosa. E o que foi a lepra? Vergonha! O próprio Deus disse, quando uma filha desonra o pai faz o que nela? Cospe, para vergonha dela, não é? Então ela está leprosa agora para vergonha dela. Vergonha ninguém? Judas, ninguém sabe que eu pego mesmo. Mas Jesus disse, aquele que põe comigo a mão no prato é o que vai me trair. Bem na hora, Pedro olhou para Jesus, tenha misericórdia de ti, Senhor. Tu jamais irás para a cruz. Jesus disse, para trás de mim, seu Satanás. Ananias e Safira, a gente mente para o pastor Pedro e ninguém descobre. Aí o Espírito Santo veio aqui, tá mentindo. Está falando que está dando tudo, mas não está dando nem a metade. Na hora da oferta, o Espírito Santo envergonhou. Viu, net crente? Eu estou falando do Novo Testamento agora. Da graça, do amor. Paulo disse, não desrespeitem a ceia, pela desonra que fazem com a ceia. Muitos estão dormindo e doentes. E dormindo na linguagem de Paulo é mortos. Ou seja, tem projeto, tem tudo, mas não consulta Deus. Várias e várias coisas que eu ia falar com a minha esposa. Ela, vamos orar, né? Eu falei, de novo, já está orado, Deus está vendo que a gente precisa. Ela, bora orar, né? Eu falei, de novo. De repente, Deus usa uma profetisa na igreja e diz, hoje tu orou assim, assim, assim. E ele disse, de novo. Falei, desculpa. Por que, irmão? Se prepara para dar um glória lindo pela palavra. Provérbios 3:6. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia! Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora Tiago 4:14 e 15 é lapada. Vocês não sabem como será a vida de amanhã, pois vocês são como neblina passageira que aparece por algum tempo e depois desaparece. O que vocês deveriam sempre dizer é, se Deus quiser, estaremos vivos, faremos isto e aquilo. Tem vezes que eu estou com meu pai e ele pergunta, vai pregar onde amanhã? Eu falo, lá em São Paulo. Aí eu fico calado, porque eu sei que ele vai dizer, se Deus quiser. Dependa de Deus. Pastor, mas ele sabe de tudo. Ok, você só está valorizando a onisciência dele. Mas não está valorizando a intimidade que ele quer ter com você. Ele só quer ouvir a sua voz. Você é filho que depende do
Pai, consulte, fale com Ele, se submeta à vontade dEle. Enquanto Ele não mandar ir, não vá. A paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Se Ele não colocar paz na alma, se Ele não der paz de espírito, fica aí parada onde está. É melhor parada em obediência do que se movimentando em desobediência. Se Deus está fechando a porta, não reclama, não desvia, não murmura, fica na tua. Só pergunta: Senhor, até quando? Quando Ele quiser responder, Ele responde. Mas se a porta está fechada, não atravesse. Ele sabe o que tem depois de cada porta. Ele está no controle das portas da nossa vida. Não é você que é soberano, é Ele. Consulte a Deus. Ore um pouco mais. Último lugar, quinto lugar. Já fechei a Bíblia. Babel não permanece. Eu vou repetir: Babel não permanece. Estou encerrando agora. Eles queriam se estabelecer em um lugar, vontade de Babel, mas Deus disse que era para encher a terra. Qual foi o último versículo que lemos? Versículo 9. Por isso se chamou Babel, porque Deus os confundiu e dali os espalhou sobre a face da terra. Babel não permanece contra o plano de Deus. O inimigo, os homens contra Deus podem até começar, mas a conclusão não é do homem, a conclusão é de Deus. Aleluia. Babel não permanece. Deus os confundiu, pararam de construir e o plano foi falho. Oh, querido, isso aqui pentecostal ama. Agindo os homens, Deus impedirá, mas agindo Deus, quem é que vai impedir? Aleluia. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que faça escapar da minha mão, operando eu. Jó 42, 2, o que que Jó disse? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro a quem o formou: que fazes? E o que Babel se torna na Bíblia, irmão? Babel, ou seja, sistema organizado que se opõe a tudo que tem o nome de Deus. O que Babel se torna na Bíblia, irmão? Ela cresce tanto, se desenvolve tanto no coração dos homens, em suas rebeliões, que ela é chamada de Babilônia. Cresceu até no nome. Babilônia, idolatria veio de Babel, Babilônia. Oposição ao povo de Deus veio de Babel, Babilônia. Desonra à palavra de Deus veio de Babel, Babilônia. A organização dos impérios veio de Babel, Babilônia. O grande império organizado através de Nabucodonosor. Mas essa Babilônia que cresceu não permanece. Só no livro do Apocalipse. Só no livro do Apocalipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só no livro do Apocalipse. Eu não vou ler todos, mas eu vou dizer a palavra que está em todos esses versículos. Capítulo 14 está escrito: caiu a Babilônia. Capítulo 16, caiu a Babilônia. Capítulo 17, caiu a Babilônia. Capítulo 18, caiu a Babilônia. Capítulo 18, versículo 10, caiu a Babilônia. Versículo 21, caiu a Babilônia. Babel vai cair. Todo sistema que se opõe a Deus cairá, e a igreja vai avançar. Aleluia. Eu não sei se você sabe, a cada 3 minutos tem um crente morrendo no mundo por não negar o nome do Senhor. No Brasil, como já foi dito aqui, se prepare. O Brasil continuará sendo perseguido, mas não é por feras, leões e espadas. Não, é por leis. Os homens estão fazendo leis para ir contra a igreja, para ir contra a Bíblia. É Babel multiplicada, é a Babilônia. Mas a igreja já leu a Bíblia. A igreja sabe como começou e sabe como é que vai terminar. A igreja já leu o Apocalipse. A Babilônia vai cair, a Nova Jerusalém vai descer e a igreja vai subir.
gostaria que essa igreja bradasse, não é sussurrar, é bradasse algo comigo. Diga: em Babel, Deus desceu, e os homens não subiram, mas um dia o meu Jesus descerá na nuvem e a igreja vai subir, subir, subir. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá na nuvem com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Babel não subiu, mas a igreja vai subir. Pastor, e eu encerro agora. Pastor, como é que eu tiro Babel da minha vida? Pastor, de que modo o efeito Babel é anulado na minha vida? Pela fé em Cristo. Que não crê em Cristo, que não se converteu ao Senhor Jesus, é Babel. Babel, os homens queriam subir do seu jeito. Aí você diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu vou subir. É Babel. Não vai não, Bebel. Sem matar, sem roubar, tu vai pro inferno. Não há outra escada, não há outra torre, só há um caminho para subir. Atos 4, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome que nos salva: Jesus. João 14, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não se converte a Cristo e diz: eu amo todas as religiões, vai para o inferno religioso. Os homens em Babel estavam embaixo e queriam subir. Jesus estava em cima. E mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. E assumindo a forma de servo, tornou-se homem. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Babel é confusão, Jesus é a palavra que nos tira das nossas confusões. Ele torna nossas palavras aceitas pelo Pai. Eu posso ter um vocabulário baiano que vocês daqui do sul podem não compreender, como vocês chamam cesta de rancho. Rancho para nós em Goiás é local de botar cavalo e gado. O meu sogro chega para minha esposa e diz: eu quero comprar um rancho. Aí o irmão agradece pelo rancho. Eu falei: eu também quero um rancho. Eu quero um rancho. O que é rancho? Aí ela falou: cesta. Eu falei: eu quero um rancho. Ou seja, às vezes eu sou criticado nas redes sociais porque eu sou baiano. Então o palavreado que eu uso lá é normal. Aqui para vocês pode ser pecado. E tem coisas que para vocês é santo e para mim é horroroso.
Eu estou lá em Portugal com o pastor, fui no mercado e o pastor disse assim: pastor, eu vou ali pegar uns negócios, pega a bicha. Eu falei: sai fora, sai fora. Pega a bicha, pastor. Pego não. Ele disse: ô pastor, desculpa, é a fila. Falei: eu pego a fila. É estranho. Ele foi me apresentar a família: essas são minhas raparigas. Falei: só é doido. São minhas moças, pastor, desculpa. Sai fora. Irmão, isso é o efeito Babel, sim ou não? Sim, mas independente do vocabulário em cada lugar do mundo, se alguém falar em chinês, japonês ou inglês, Jesus. Aleluia, esse nome alcança o coração de Deus. E o perdido é salvo, o condenado é perdoado. Em Jesus, nossas palavras deixam de ser confusas. Nimrod foi o líder de Babel, anti-Deus. Fez o povo se rebelar para subirem e fazerem o próprio nome. Mas foram humilhados. Jesus, o Filho de Deus, veio até nós, encarnou, se humilhou, desceu as águas do batismo, desceu ao túmulo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora, pastor? E agora que cada um de vocês, que quando creu nele, cada um de nós, quando cremos nele e descemos as águas, nós estamos descendo com ele na morte, dizendo: eu morro para o mundo. E quando a gente sai das águas, eu agora vivo para Deus. Então é só em Jesus que a gente quebra o efeito Babel. Lembra que eu disse que eu ia falar para vocês que em Gênesis Deus descer é juízo? Quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu, juízo. Decretou juízo dela, decretou juízo dele, decretou juízo da serpente e os expulsou do jardim. Em Gênesis 11, Deus desceu e impediu o crescimento de Babel. Em Gênesis 18, diz o texto: Deus disse a Abraão, Deus disse aos anjos que estavam com Abraão: descerei a Sodoma para ver se de fato a sua malignidade sobe perante mim. Quando a Bíblia diz que Deus desceu, é porque Deus desceu para decretar juízo. Só em Jesus Deus desceu para salvar. Fica em pé. Se alguém aqui que está afastado do Evangelho, você não vai subir. Você vai ficar se Jesus voltar. Se alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não vai subir. Se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E Jesus foi o pregador que mais pregou sobre o inferno. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe em suas promessas. Onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus hoje? A primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus hoje. Para ti valer. Por que te abates? Porque você se abateu e virou as costas para o Evangelho. Porque você se abateu e virou as costas para Jesus. Essa é a noite que Jesus te chama. Porque Ele quer te perdoar, quer te salvar, quer te restaurar. Aqui está a primeira pessoa para Jesus. A segunda. Duas preciosas vidas para Jesus. Onde está a terceira pessoa que quer subir?
quando a trombeta tocar, e se chegar a sua hora, você quer subir e se encontrar com os salvos em Cristo Jesus. Vindas no dia alegre. Onde está a terceira pessoa para papai? Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebe tem o poder de ser chamado filho de Deus. Vem para Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Alguém conduz essas pessoas aqui, por favor, pertinho de mim. Alguém conduz, obreiros, me ajuda. Traz eles aqui para eu orar por eles. Traz ele aqui, por favor. Traz ele também. Venha, venha, eu quero orar por você. As vidas estão vindo enquanto a igreja canta. Isso, moça, venha. A gente ora por você. Venha, 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 deixa a pessoa vir, conduza a pessoa. Jesus está tocando onde a igreja não toca. Jesus está entrando onde a gente não entra. Jesus está fazendo o que a gente não faz. Só o Espírito Santo está chamando essas pessoas de volta. Aquele que o Pai trouxer a mim, esse virá a mim, disse Jesus. Vem para Jesus, vem para Jesus. Saia do seu lugar, crendo com o coração e confessando com a tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo é para a igreja que deixou Jesus do lado de fora, mas também serve para você, meu amigo, que não consultou a Deus, minha amiga, minha irmã, que não consultou a Deus e se afastou do Evangelho. Ele está te chamando, vem para Ele. A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vem para papai. Vem para papai. Oh, com cego andei e perdido vaguei. Canta forte, mas do céu ele desceu. As almas estão vindo para Jesus, irmão, para salvar o tão pobre pecador. Canta, canta, canta. Foi onde? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Jesus está salvando, irmão. Será que alguém se alegra com isso? Será que alguém pode dar glória a Deus por isso? Jesus está salvando. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu mas é o surdo. Confesse isso ao Senhor, que por mim morreu. Mas a mensagem continuou sendo pregada. Qual? Foi na cruz, onde um dia eu ouvi. Salva, Jesus, quebra as correntes, solte as almas, Satanás, solte as almas, demônio. Saia, meu querido, dessa inércia. Papai te ama, papai te chama, vai mudar você, vai salvar você. Jesus está trazendo as almas.
Senti meus. Canta, crente, oxi. Sobre mim. Tem vidas em lágrimas voltando para papai. Fugi, em Jesus me escondi. E seguro. Foi na cruz, canta, crente. Foi ali pela fé. Ele não desiste de você. Vocês que vieram à frente, de cabeça baixa, só vocês aqui na frente, de cabeça baixa em sinal de humildade. Eu falo e vocês repetem. Digam após mim: Senhor Jesus, me recebe como seu filho. Eu sei que eu mereço a justiça, o juízo, mas eu preciso da graça, do teu perdão. Restaura-me, perdoa-me, escreve meu nome no teu livro, me aceita na sua família, que é a igreja. Em nome de Jesus eu oro, eu peço, tem misericórdia de mim. Amém. Amém. Pastor, só isso? Não é você que se salva, é a obra dele. Alguém vai anotar os nomes deles, pastor?